Oi, tudo bem? Então, agora eu vou fazer o segundo vídeo sobre a economia do segundo reinado. Agora eu vou falar especificamente sobre a economia do segundo reinado, tá? Então, vamos olhar para a economia do Brasil. Assim, como eu já falei no último vídeo, cansei de repetir, é o plantation. Então, mão de obra escrava, latifúndio, exportação, monocultura. Mas, o que aconteceu? Lá, justo na época do segundo reinado, o que aconteceu? Aconteceu a grande explosão do café. Mas, assim, voltando a falar do modelo econômico brasileiro, também tinha a questão do Brasil se modernizar, as questões econômicas, como ser um país inserido no capitalismo internacional, como ser um grande país capitalista. Assim, é óbvio que os caras nem cogitavam ser um país capitalista, assim, os caras só queriam mesmo ter um país relevante no mercado internacional, o que o café fez por eles. Assim, mas vamos comparar a economia da Europa com a economia brasileira. Para começar, o tipo de produção é... Qual era o tipo de produção do Brasil? É claro que o Brasil tinha um pouco de comércio, tinha um pouco de mercado interno e tudo mais, mas se você fosse olhar pro PIB brasileiro da época, era inteiro quase café. Tudo. Aí, tudo isso era voltado para exportação. Então, produz café, manda para fora, produz café, manda para fora, produz café, manda para fora, tá? E o que acontecia? Esses lucros que eles ganhavam com café, eles investiam em escravo e terra, tá? Tudo bem, isso era o modelo brasileiro, mas agora, se você for comparar com o modelo da Europa, vai dar para entender porque o Brasil demorou tanto para se industrializar. E assim, vamos olhar para a Europa. Lá, a produção deles era industrial e diversificada, o que era diferente do Brasil. Então lá, vamos supor, eu sou um dono de indústrias lá da Inglaterra e eu tenho uma fábrica de roupa. Vamos ganho meu dinheiro, tudo mais. O que me impede de, por exemplo, eu abrir uma fábrica de canetas ou uma fábrica de alimentos enlatados? Nada. Mas, por exemplo, aqui no Brasil não existia diversificação da economia. Era tudo café, exporta, café, exporta. E além de tudo isso, eu posso tanto vender para o povo do meu país quanto vender para fora. Por exemplo, então, vou vender aqui minhas camisetas pro povo aqui do meu país e vou vender também para outros países, como por exemplo o Brasil, lá, que os otários não sabem produzir nada. Então, e no Brasil? Era tudo voltado para exportação. Então, no Brasil, a gente não tinha economia interna na quase. A gente tinha, só que era pouco vinculada ao PIB brasileiro. E aqui também, todo investimento dos lucros, assim, eu sou um barão do café. O que eu vou fazer com os lucros que eu ganho? Vou comprar mais terra, vou comprar mais escravo. Aí o que acontece? Eu ganho mais dinheiro com isso e vou expandindo, expandindo. Aí muitos senhores fazendo isso. O que acontecia? Era uma expansão da mesma coisa. E lá, por exemplo, em tecnologia. Como eu falei, se eu tenho uma fábrica de camiseta, tem nada que me impeça, por exemplo, de abrir uma fábrica de caneta. Ou também, por exemplo, investir em uma tecnologia para fazer máquinas de costura. Então, o que acontecia? A economia do Brasil estava parada. Ela só investia para ela continuar como ela era, só que maior. Na Europa, a economia era mais diversificada. Os caras conseguiam investir em tecnologias diferentes, os caras conseguiam investir em produtos diferentes. Por isso que
o Brasil demorou tanto para começar a se industrializar, começar a crescer? Porque o Brasil era basicamente o seguinte: as elites, cafeicultoras ricas, imperador, camada popular, escravo. Isso era o Brasil. E o Brasil girava num ciclo que não conseguia ser interrompido, só fazia com que isso aumentasse. Sim. Isso fez com que o Brasil se atrasasse muito no tempo. O Brasil passou a ser um país economicamente atrasado por causa disso. Então, bem, agora, falar um pouco sobre a explosão do café. Foi o seguinte: o café que botou mesmo o Brasil no capitalismo mundial. Depois eu explico como, mas o café, ele se espalhou pelo Vale do Paraíba, que lá tinha uma terra fértil. O Vale do Paraíba, caso você não saiba, você já deve ter viajado de Rio para São Paulo de carro. Sabe a Via Dutra e tudo mais? Lá onde tem cidade de Taubaté, São José dos Campos, um monte de outras cidades que agora eu não me lembro o nome. Sabe, todo o curso da Dutra? Então, essa região que é o Vale do Paraíba. E, assim, o Vale do Paraíba acabou. Lá tinha uma Mata Atlântica. Embora o Brasil já fosse um país que desmatasse bastante, lá tinha Mata Atlântica. Lá era um lugar cheio de mata tropical, tudo mais. E o café destruiu toda essa mata, assim. O impacto ecológico do café foi horrível pro Vale do Paraíba. Se você passar na Dutra hoje, por exemplo, você não vê nenhuma mata natural. Você só vê algumas plantações ou silvicultura. Só isso. E é o seguinte: e por que o café se expandiu tanto assim? Por que o café nunca foi tão popular? Pensa o seguinte: o que o café tem? O café, ele estimula a gente e faz com que a gente fique mais acordado, mais, sei lá, mais esperto, tudo mais. Todo mundo sabe os efeitos do café. E com a Revolução Industrial, a necessidade de ficar mais agitado, de ficar mais acordado, vai lá, trabalho, aumentou. Então, por isso, as pessoas começaram a precisar de café. Por isso, as exportações de café aumentaram muito. E o Brasil virou o país do café. O capitalismo mundial, assim, funcionava da seguinte forma: tinha os países que produziam matéria-prima, exportavam essa matéria-prima para os países desenvolvidos, onde essa matéria-prima era fabricada e transformada em algum produto. E esses operários que trabalhavam nas fábricas podiam comprar as próprias mercadorias. Podiam comprar a mercadoria das fábricas, por exemplo. O proletário que trabalha na minha fábrica pode até comprar uma camiseta minha, ou usar uma caneta minha para escrever, tudo mais. E deu para entender? Lá nos países desenvolvidos, o capitalismo funcionava assim, com bastante comércio interno. Mas como é que o Brasil estava inserido no capitalismo mundial? O Brasil exportava, o Brasil vendia café. Então, o Brasil não conseguiria se tornar um país importante. Assim, era um país importante, fornecedor de uma matéria-prima importante, mas não era um país, vamos dizer, com economia diversificada e um país verdadeiramente capitalista. E é isso que eu tenho para falar sobre a economia do Segundo Reinado e tchau.